Fala, investidor, tudo bem? Hoje eu quero falar aqui para vocês sobre a indústria home. Ela divulgou os resultados ontem e aí eu quero apresentar aqui para vocês os resultados, ver o que nós podemos concluir daqui, tá bom? E depois eu vou apresentar a minha opinião final e trazer ali um apanhado geral. Eu já peço desde já que vocês se inscrevam no canal, dê o like, façam comentários, porque isso ajuda o canal a crescer, o YouTube entender que o conteúdo está sendo relevante e a recomendá-lo para mais pessoas, tudo bem? Então vamos começar aqui com tudo para nós falarmos da indústria home. Importante ressaltar, aqui é apenas apresentar os resultados, essas coisas, não representa nenhuma recomendação nem de compra nem de venda do ativo. Então, essa decisão é de vocês, com base nos estudos de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá começar aqui falando da indústria home. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é a receita operacional da empresa. Se nós observarmos, ela teve uma leve queda no acumulado 2024-2023. Porém, quando nós olhamos aqui, né, a comparação terceiro e quarto trimestre, ela teve um aumento. Mas isso é comum. Se vocês pegarem os outros anos, vocês vão ver que é bem comum essa variação, esse crescimento da receita no último período, tá bom? Então, basicamente essa é a lógica da empresa. O EBIT da empresa também, no acumulado, ele caiu. Então, nós tivemos uma redução ali no EBIT. O resultado bruto dela também caiu mais de 30%. Então, esses resultados, eu vi eles assim com um receio maior do que de períodos anteriores. O EBITDA também caiu. Tá? Então, o EBIT ajustado, ele caiu, mas caiu um pouco menos. Então, nós tivemos, no geral, um movimento aqui negativo da empresa na divulgação dos seus resultados. Tá? Então, aqui ele vem trazendo aqui várias outras informações. Depois, se vocês quiserem, pode dar uma olhada com mais detalhes. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o fluxo de caixa da empresa. Então, vamos vir aqui no fluxo de caixa. Fluxo de caixa, demonstração do resultado, nós já vimos os resultados, resultados abrangentes, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa da Home. Vamos observar aqui nos fluxos de caixa que a atividade operacional da empresa, né, o caixa gerado, então, nas operações, ele acabou apresentando aqui um aumento, tá? Isso foi positivo para nós investidores, principalmente o fluxo de caixa operacional sendo positivo, ou seja, a empresa gerou mais caixa do que no ano anterior. Então, nós temos um caixa, além dele positivo, ele foi maior do que ela conseguiu gerar em 2023. Quando nós olhamos para o fluxo de caixa das atividades de investimentos, nós podemos observar que ele foi negativo nesse ano, ou seja, a empresa adquiriu mais itens do que ela foi capaz de vender. E percebam que no ano anterior ele tinha sido positivo, ocasionado principalmente porque a empresa tinha feito aplicações financeiras e tinha recebido receita com vendas do imobilizados. Esse ano, apesar dela ter feito vendas de imobilizados maiores que do ano anterior, ela teve resgate de aplicações financeiras e um aumento aqui nas aquisições de imobilizados. Então, isso acabou fazendo com que o fluxo de caixa dela fosse negativo. Quando nós olhamos para o caixa da atividade de financiamento, nós percebemos que ele é negativo, sendo que nesse ano ele mais que dobrou, tá? Se compararmos com
o ano passado. No fim da ideia aqui da empresa, o que nós vamos ter? Ela teve, então, uma redução no caixa de 30 mil. Então, a empresa teve uma redução de caixa de 30 mil. Porém, ela ainda continua com um fluxo de caixa positivo, tá? Ela tem um fluxo de caixa aqui de mais de 280 milhões de reais. Então, esse aqui é o resultado da indústria home. Vamos lá, alguns pontos aqui para nós falarmos. O primeiro é sobre a política de dividendos. Tá? A empresa fala aqui, ó, propor distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, imputáveis a dividendos líquidos de imposto de renda no valor mínimo de equivalente a 33% do lucro líquido ajustado, no exercício calculado conforme o artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações. Respeitada a legislação e estatutos sociais da empresa, o Conselho de Administração poderá propor dividendos em montante inferior a 33% do lucro ajustado em qualquer exercício, quando recomendável em vista da situação financeira ou perspectivas futuras da companhia, como condições macroeconômicas, estratégias de investimentos e demais fatores considerados relevantes pelo Conselho de Administração. Então, o mínimo que ela vai pagar de dividendos é 33%. Vamos olhar aqui depois o payout dessa empresa para nós termos uma noção de quanto está. Eu já até tinha dado uma olhada e está em 50,24%. Ou seja, ela tem pagado ali mais do que aquele mínimo do lucro. Tudo bem? Nós temos que lembrar que aqui vocês vão falar assim, mas aqui está menor. Só que aqui ele está comparando proventos com lucro líquido. Ela não olha lucro líquido, né? A gente olha lucro ajustado. Então, por isso que pode ter sido menor aqui. E também tem a possibilidade da empresa pagar menos, conforme mencionado no próprio estatuto dela, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho agora sobre informações como um todo. A empresa está sendo negociada a 9,25. O mínimo dela em 52 semanas foi 8,8 e o máximo 12,45. Tem um dividendo muito bom, né, de quase 9%. Desvalorizou quase 24% em 12 meses. Se nós pegarmos aqui, nós temos que observar se a empresa tem ciclos. Por que ciclos? Isso aqui pode ser oportunidade para nós fazermos dinheiro em curto prazo. Olha aqui, do dia 14 do 1 até hoje, a empresa subiu praticamente 13%, até dia 30 do caso. Se for até hoje, ela subiu quase 10%. Então, se você conseguir fazer esses ciclos, você pode ganhar bastante dinheiro com as oscilações da empresa. Você vai falar aqui, é pequeno, mas deu 9% aqui. Outra aqui, deu 7%. Então, se você conseguir comprar quando a empresa cair, você pode ganhar com oscilações, tá? Então, usar a estratégia de swing trade para fazer isso. Tem uma boa liquidez, 100% de tag along também, que é um ponto bem positivo. Se nós observarmos os dividendos, nós vamos ver que, principalmente de 2022 para cá, ela tem pagado acima de 6%. Tá? Então, 2022 ela pagou quase 6%, nos outros anos ela pagou 6%, aqui em 2020 ela pagou mais de 15%. Tem uma média de quase 6%. Então, quanto mais barato você conseguir comprar, melhor vai ser o resultado que você vai obter. Negociada, né? Muito descontada quando nós olhamos o preço barra VP, tá? Então está descontado abaixo ali negociado abaixo do seu preço patrimonial. O EV/EBIT está um pouco caro, tá? Eu acho que ele está assim um pouco caro. A dívida dela não é muito baixa, tá? Então ela tem uma dívida relativamente alta quando nós comparamos com o EBIT dela. Então ela deve ali 4 vezes o EBIT, não acho uma dívida tão baixa. Margem líquida de média de 10%, é uma margem relativamente tranquila. A empresa, ela costuma pagar
dividendos aqui normalmente 4 vezes ao ano, tá? Então ela costuma fazer 4 pagamentos. Ela anunciou no mês 3, no mês 6, 9 e 12. Então, se você quiser comprar ela mais descontada, depois lá no mês 3 provavelmente ela vai anunciar esse dividendo. Outro ponto positivo é que a empresa dá bonificações. Então, nos últimos 3 anos, ela deu um total aqui de 25% de bonificações. E, igual eu gosto de dizer, aqui praticamente é 25%, só que é 10 no primeiro ano, se você comprou aqui, depois é 10 sobre 10. Então, na verdade, se você tinha 10 ações, você ganhou uma, ficou com 11. No próximo ano, você vai ter ali 10% sobre 11. Então, acaba que é um juro composto aqui. Bonificação também é bem interessante. Nós já falamos do payout. A dívida líquida dela aqui é de 500 milhões praticamente. Dívida líquida, ela tem uma dívida bruta de quase 800 milhões. Então, assim, é uma empresa interessante, está no novo mercado, mas nós temos que ver que também tem ali questão de dívida, principalmente com taxas de juro subindo bastante. Eu até trouxe aqui um comparativo quando nós tentamos olhar, não está dando certo agora, por segmento. Isso, por segmento. Ó, tá negociando preço barra lucro caro, o preço barra VP também tá um pouquinho acima. Cadê o outro? Preço barra EBIT também está bem acima. Então, assim, é uma empresa interessante, porém negociada relativamente cara, tá? Vamos só para nós finalizarmos, falar aqui do preço justo pelo Graham. Pelo Benjamin Graham, o seu preço justo seria de quase R$ 20. Então, ela teria ali uma margem de segurança de mais de 100%. E pela fórmula do Décio Bazin, ela estaria negociada aqui acima do seu preço justo, porque ela estaria negociar, o preço justo seria 9,1, ela está negociando a 9,25. Lembrando que se nós observarmos um período maior aqui, deixa eu pegar aqui 10 anos. Quando nós pegamos 10 anos, então seria 41% negociado abaixo do seu preço justo, tá? Então, você precisa de analisar aqui direitinho se vale ou não a pena. Eu fiz algumas simulações aqui, peguei o lucro líquido dela, a quantidade de ações, achei o LPA, política de 33%. Então, com isso, se ela distribuir 33%, vai dar 40 centavos, que daria 4,37. Se nós aumentarmos isso aqui para 50 centavos, nós vamos ter um total a ser distribuído de 61 centavos, que daria 6,65. Então, atenderia ali a fórmula do Décio Bazin, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero finalizar? É uma boa empresa? Eu acho que sim, tá? Não tenho na minha carteira, eu não tenho essa empresa, mas eu acho que é uma empresa interessante. Se vocês acharem que fazem sentido, estuda, para vocês tomarem a melhor decisão. Vou aportar, não vou aportar, tá bom? Do mais, pessoal, muito, muito obrigado mesmo. E comenta aí quais ações vocês gostariam que eu fizesse vídeo, né? Que a gente está começando a temporada de balanço. Então, eu quero trazer o máximo de vídeo aqui para vocês. E coloque nos comentários qual ação que vocês querem que eu faça a análise, tá bom? Do mais, muito obrigado.